Gente, vocês estão me ouvindo? Bom dia, Thiago. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Eu tô, tá normal. Tá. Daqui a pouco já vamos começar para valer, tá? Ai, ai. Bom, já temos aí uns 4 alunos. Bom, vamos lá então. Vamos começar? Todo mundo me ouvindo bem? Aham, tá normal. Então, beleza. Então vamos lá. Rodrigo, tá ouvindo? Tô ouvindo, senhor. Beleza. Então vou começar. Eu passei para vocês o primeiro vídeo sobre vetores e nós vimos alguns. Vocês viram, né, no primeiro bimestre, a questão de um pouquinho de lançamento oblíquo, mas a gente não fez muito exercício, né? Tanto que nem foi cobrado na prova exercícios. Então eu vou pegar a partir daí. Hoje, como nós vimos vetores, então hoje eu já consigo pegar um pouco de lançamento oblíquo e horizontal com vocês. E depois eu vou enviar a resolução da listinha de exercícios, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá para o quadro branco. Todo mundo está vendo bem nítido isso? Né? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, espero que o áudio esteja bom aí para você me escutar. Vamos falar um pouquinho sobre... já falei de decomposição vetorial, né? Mas vamos falar, então, direto um exemplo aqui. Vamos falar de lançamento oblíquo, tá? Quando a gente tem um lançamento oblíquo, galera, nós temos um movimento que ele é bidimensional, tá bom? Então, seria um movimento que ele é bidimensional. O que quer dizer isso? É um movimento que ele é feito em duas dimensões, ok? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, eu botei duas dimensões para o movimento, tá? Deixa eu colocar aqui rapidinho só os dois eixos, só para a gente ter uma referência, para não ficar tão zoado assim, tá? Então, tendo aqui ó, os dois eixos como referência, quando eu vou fazer o lançamento, então vamos supor que eu tenho aqui, vou partir do chão, né? Vou partir com esse vetor aqui, com uma velocidade v, tá? O que acontece é que a trajetória que isso aqui vai percorrer é a seguinte, vamos trocar aqui para ficar bonitinho. A trajetória que ele vai percorrer vai ser mais ou menos isso aqui, né? Ó. Isso aqui. Essa é a trajetória, tá? Ficou linda. Uma vez que essa aqui é a trajetória que ele vai percorrer, em cada ponto dessa trajetória, eu vou ter uma variação na velocidade no eixo Y e o eixo X vai se manter constante. Mas vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Vamos colocar a bolinha. Vamos colocar aqui um caminho para ela, ó. Aqui, ela vem para cá,
Depois a bolinha está aqui. Depois a bolinha está aqui. A bolinha está aqui. E ela bate no chão. E que ela sai daqui. Então vamos entender o que acontece. Quando eu dou um chute numa bola, por exemplo, né? Eu bato direto nela na diagonal, beleza? Então essa bolinha, ela vai adquirir velocidade em 2 eixos simultaneamente, tá? Em 2 eixos. Então vamos colocar o seguinte, ó. No eixo X, indo para frente, eu não consigo acelerar ou frear essa bolinha, olha só. A velocidade que ela adquiriu aqui é a mesma velocidade que ela vai ter aqui, porque depois que ela adquiriu essa velocidade aqui no eixo X, eu não consigo mais, não tem nenhuma força atuando para parar ela, não tem resistência do ar, ou seja, no eixo X eu não tenho mais forças, tá vendo? Ó? Essa velocidade, ela é constante. Então, a velocidade, a primeira coisa que você tem que guardar no lançamento oblíquo é que a velocidade no eixo X é constante, ela não se altera, ok? Então, velocidade constante no eixo X. Então, eu tenho esse Vx aqui em todo o percurso da bolinha. E no eixo Y, professor, é aqui que você tem que tomar cuidado. No eixo Y, você começa, porque ela vai subir, né? Então, ela começa com uma velocidade inicial y, e ela vai perdendo essa velocidade por questão da gravidade. A gravidade está empurrando ela para baixo. Então, se a gravidade está empurrando ela para baixo, vai ficando cada vez menor, até que neste ponto a velocidade y é zero. Detalhe, somente a velocidade y é zero, a do eixo x se mantém, ok? Então, velocidade y zero, e depois ela começa a descer com a gravidade, dessa vez empurrando ela e não parando, tá bom? Então, aqui, ó, essa velocidade y vai aumentando até ela ter a mesma velocidade que ela saiu, ok? Então, vocês têm que entender algumas coisas importantes aqui. Primeiro, é um movimento bidimensional. Segundo, é um movimento, então, que você tem movimento uniforme no eixo X e movimento uniformemente variado no eixo Y. Eu tenho aqui, então, que a gente fala a gravidade, né? Tem a gravidade aqui para baixo, essa gravidade é a aceleração, tá bom? Então, vamos escrever uma coisinha aqui importante, ó. No eixo X, você tem o que nós chamamos de move. No eixo Y, nós temos... opa, não é move não, aqui é mu. Peraí. No eixo X, nós temos mu. E no eixo Y, sim, aí então nós teremos o move, tá bom? Isso implica em quê? Isso implica que eu vou usar equações de movimento uniforme para calcular coisas relacionadas ao eixo X, por exemplo, o alcance máximo. E vou usar as formulinhas de move para calcular tudo que eu precisar no eixo Y, ok? Então, vamos dar um exemplo. A decomposição vetorial nós já vimos, né? Então, uma coisa que está mais tranquila, eu espero, para vocês. Qualquer coisa, vocês me falam, a gente volta. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Supor que a gente tem aqui, ó, esse par de ordenadas. Vamos supor que tem um lançamento aí com uma velocidade de 20 metros por segundo, ok? Vamos supor que aqui eu tenha feito um ângulo θ, e vamos dar os dados, ó. Vamos supor que ele falou para mim o seguinte: seno de θ é 0,6, cosseno θ 0,8, ok? Vamos colocar essas duas situações.
Então, o que vai acontecer aqui? Vamos calcular algumas coisas. Primeira coisa que vamos calcular, vamos colocar aqui como letra A, né? Vamos calcular a altura máxima. Qual que é a altura máxima que esse projétil vai alcançar? Segunda coisa que vamos calcular, o tempo de queda. E a terceira coisa que vamos calcular, o alcance máximo. Ok? Então, vamos calcular esses três fatores aqui. Importante aqui você entender, né? O movimento seria mais ou menos isso aqui, tá? Uma coisa importante você lembrar já, que no lançamento oblíquo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, igual ao lançamento vertical que a gente tinha visto, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é a decomposição vetorial. Você vê que este V aqui, ó, esse vetor V, ele está na diagonal. Então, nós vamos fazer uma decomposição vetorial aqui para ficar Vx e Vy. Então, aqui, ó, nós vamos decompor, ó, esse V em Vx e vamos decompor ele aqui em Vy. Na verdade, V0y, tá? Então, como é que fica? Gente, para fazer de cabeça isso daí, presta atenção. Você percebe que aqui, ó, esse eixo y aqui, ó, oposto, é o cateto oposto ao ângulo, tá vendo? Ó? Cateto oposto ao ângulo é o Vy. Então, já que o cateto oposto é Vy, eu posso escrever o seguinte: o Vy, né, V0y, vai ser o quê? V vezes seno θ. E o Vx, ó, ele é adjacente. Então, o Vx é V cosseno θ. Isso aqui a gente viu bem, né, na primeira parte do primeiro bimestre. Então, agora vamos calcular Vx e Vy, né, já que eu já tenho o valor do V e tenho seno e cosseno, então já podemos calcular ele. Posso colocar aqui, ó. Vx, então, vai ser 20, que é V. O cosseno, eu falei para você que é 0,8. Então, 2 vezes 8, 16, tá? Vx, aqui você lembra, né? Ó, corta, corta, ou faz a continha e desconta uma casa, tá? Então, isso aqui é 16 metros por segundo. E o Vy, vamos colocar aqui, ela é o V vezes o seno. Então, meu V0y vai ser 20 vezes 6, né? 0,6. Então, isso aqui vai dar 12 metros por segundo. Então, eu tenho esses dois valores, Vx e Vy. Então, continuando, vamos calcular ali a altura máxima, tá? Então, primeiro caso, altura máxima. A altura máxima você pode usar já, por exemplo, a equação de Torricelli, por exemplo, né, um exercício que você pode usar. É importante você entender uma coisa. Na altura máxima, como a gente está falando de lançamento oblíquo, tá? Você precisa entender isso aqui, ó. Depois eu vou ensinar umas formulinhas mais roubadas, tá, gente? Mas primeiro, aprende a física do negócio, senão não dá certo. Você tem que lembrar que na altura máxima, a velocidade no eixo y final é zero. Você precisa lembrar isso, ok? Então, na altura máxima, a velocidade zera, tá bom? De novo, na altura máxima, essa velocidade zera. Então, se eu tenho isso, fica fácil quando eu tenho Torricelli, lembrando que eu estou usando eixo y, tá? V0y² mais 2 vezes A vezes ΔS. ΔS y. Então, lembra que minha altura máxima é o meu ΔS y, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, é só você substituir aqui, lembrando que na altura máxima a velocidade final é zero, então isso aqui, ó, corta. Lembrando outra coisa, se a bolinha está subindo, né, ó, essa bolinha aqui, ó, tem uma velocidade para cima,
Lembrando que a gravidade está para baixo, então ela é negativa, tá bom? Então essa aceleração aqui será negativa, galera. Então vai ficar o seguinte aqui, ó. 0, velocidade inicial no eixo Y. Nós vimos lá, deixa eu voltar aqui, no eixo Y é 12, tá bom? Então vamos lá. Aqui vai ficar 12 ao quadrado mais 2 vezes menos 10 vezes ΔS. Beleza? 12 ao quadrado é 144. Menos 20 ΔSY. Então, se quiser, passa para lá, enfim, né? Vem com isso aqui para cá, ó. Tá? Então, ficou ΔSY é 144 por 20. Para quem não acompanhou, ó, esse 20 vem junto para cá, aí ele vai passar dividindo aqui de volta, tá bom? Fazendo a divisão, tá? 144 por 20, é só você fazer por 2, né? Tô com preguiça de fazer conta de cabeça. Só fazer aqui, ó. 7, 14, 2, 72. Daria 72, só cuidado com uma coisa. Tem um 10 aqui, tá bom? Então seria como 72 por 10. Então isso aqui vai dar 7,2 metros de altura, tá bom? Então, essa altura aqui que a gente achou é a altura máxima que esse projétil vai alcançar nessas condições de lançamento, né? Com essa velocidade de lançamento, com o ângulo de lançamento, tá? Então, ele vai chegar a 7,2 metros de altura, tá bom? E aí, qual que é o tempo de queda? Bom, o tempo de queda, para a gente achar ele, tem que achar o tempo de subida, ok? Então, vamos lá, vamos para mais uma aqui, ó. Eu teria coisas importantes, ó. O conceito físico é importante aqui, ó. Sempre você lembrar o que acontece na altura máxima. Na altura máxima, você tem a velocidade y sendo zero. Não esquece disso, gente. Isso aqui é o que te ajuda a cortar o que não é importante na fórmula. Então, se eu tenho isso, galera, eu posso fazer o seguinte, ó. Vy V0y mais AT. Via vou atrás do toco. Só lembrando o seguinte, quando eu calculo isso, eu estou calculando sempre, ó, é o tempo de subida. A minha velocidade vai zerar, ok? Então, presta atenção. Esse tempo que eu vou achar é o tempo que demora para a minha velocidade zerar. Então, vai acontecer o seguinte, se eu cortar aqui, afinal é zero, né, na altura máxima. Então, não estou calculando o tempo de queda, estou calculando o tempo de subida depois que vem para tempo de queda, tá? Então, vamos lá. Então, aqui zerou. Vai ficar essa velocidade inicial no eixo Y, acho que é 14, né? Não, deixa eu ver. Nem lembro. 12, tá? Então, aqui vai ficar 12 menos 10t. Lembra que a gravidade continua para baixo aqui e você está subindo, ok? Com uma velocidade positiva, tá? Então, isso aqui vem para cá. Então, vai ficar aqui 10t é 12. Isso aqui vai te dar 12 por 10. Você tem um tempo aí de 1,2 segundos, ok? 1,2 segundos é o tempo, cuidado, tempo de subida, não é tempo de queda. Para eu achar o tempo de queda, é só você multiplicar por 2. Porque se o tempo de subida é igual ao tempo de queda, eu posso escrever o seguinte: o tempo de queda é 2 vezes o tempo de subida. Ele demorou 1,2 segundos para subir, 1,2 segundos para descer. Então, você vai ter que 2 vezes 1,2, ok? Então, você vai ter um tempo de queda aí de 2,4 segundos, ok? 2,4
segundos. Galera, até aqui, beleza? Beleza, Thiago. Tá, continuando então, vamos fazer o alcance máximo, tá? O alcance máximo, se a gente pegar pelo desenho, né, do lançamento oblíquo, é o alcance no eixo X. Então, na verdade, seria um ΔS X, ok? Seria um ΔS no eixo X. Esse ΔS no eixo X, você vai usar o quê? Você vai usar mu, tá bom? Porque lembra que no eixo X a gente usa mu. E na hora que a gente calculou lá, né, o Vx e o Vy, você vai ver que nosso Vx deu 16. Tá? Ó, lembra que aqui eu falei para vocês, ó, no eixo X é mu, eixo Y, move. Então é isso, é só para isso, é só para alcance máximo que a gente usa o Vx, tá bom? Só para alcance máximo, geralmente. Então vamos pegar aqui. Então, o seu ΔSx, então vai vir da fórmula da velocidade média, né? Então, ΔS, que é distância, né? Velocidade vezes tempo. Então, Vx vezes tempo. Aqui, toma cuidado. Esse tempo é o tempo de queda, ok? Então, a gente achou o tempo de subida, beleza. Achamos o tempo de queda. Olha como é que faz sentido, ó. É o ΔS que ele vai percorrer durante o tempo que permanece no ar. Ok? Então, você vai ter um ΔSx aqui, sendo 2,4. Deixa eu fazer aqui embaixo certinho, para não ficar... vai ser 16 vezes 2,4, tá bom? Isso aqui... Deixa eu ver quanto que vai dar aqui. 38,4, tá? Então, ΔSx, 38,4 metros, tá? Agora, presta atenção numa coisa. Existem alguns exercícios teóricos que te perguntam de cara qual é o ângulo para ter um alcance máximo na mesma situação de lançamento. Por exemplo, lançando a 20, ou seja, a minha velocidade vai ser a mesma, qual é o ângulo que eu terei maior alcance? Ok? Então, quando a velocidade de lançamento é considerada constante, ou seja, eu estou variando o ângulo, e eu quero saber qual é o meu melhor ângulo para alcance, é de 45 graus. Tá? Por que 45 graus, professor? Porque o seno e o cosseno de 45 graus é o mesmo. Então, é como se você puxasse para os dois lados, na hora que você faz a decomposição vetorial, com a mesma força. Então, é onde ele faria o maior alcance. Tá bom? Bom, vamos fazer um outro exemplo, só para a gente fixar isso aqui na cabeça. Vou fazer mais um aqui. E depois a gente passa para o lançamento horizontal. Vamos pegar aqui uns números para dar um pouquinho mais fácil. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um lançamento oblíquo com um ângulo de 30 graus. Tá bom? Lembrando que seno de 30 é meio e cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ok? Bom, vamos supor aqui então que eu tenho... Deixa eu pegar aqui... Pegar uma velocidade aqui de... vamos pegar 10 metros por segundo, tá bom? 10 metros por segundo. Vamos calcular as mesmas coisas. Altura máxima, papapá, tá? Então, na letra A, vamos calcular a altura máxima. Na altura máxima, então, lembra, o que acontece na altura máxima, galera? Lá no lançamento, ó, né? Vamos fazer aqui bonitinho, ó. Na altura máxima, eu tenho que a velocidade no y fica 0. Então, de cara, já faz de cabeça, ó. A primeira coisa, o Vx e o Vy, né? Eu estava até esquecendo disso. Vamos lá. Se você tem um lançamento aqui, ó, fecha o triângulo, ó, quem fica oposto, quem fica em pé?
é o VY, é o cateto oposto. Então, escreve aqui, ó, o VY é o V vezes seno θ. E o VX é V cosseno θ. Aqui é V0Y, tá bom? A velocidade inicial no Y. Vamos calcular isso aí rapidinho? Vou deixar calculado aqui, ó. O meu Vx vai ser 10 raiz de 3 sobre 2. Então, você simplifica aqui, ó, fica 5, né? 5 raiz de 3 metros por segundo. Deixa assim. E o meu V0Y é V seno θ. Gente, tá em reforma meu tio aqui, viu? Esse V é 10 vezes meio. Ok? Andando aqui, ó, vai ficar 5. Uma dica, tá, meninos? Sempre vai dar menos do que... Ó, tá vendo? Deu 5, a velocidade inicial era 10, né? Nunca vai dar maior, sempre vai dar menos. Bom, você está multiplicando por seno e cosseno. Bom, calculando então a altura máxima, essas coisinhas, vamos lá. Para eu calcular a altura máxima, nós temos o seguinte: a velocidade inicial no eixo Y está ali, é 5. A velocidade final no Y é 0. Então, a altura máxima, na verdade, lembra que sempre para você encontrar a fórmula certa é o ΔS, tá bom? Então, vamos achar ela aqui, ó. Vamos por Torricelli. V quadrado, V0Y quadrado. Esse V sempre é eixo Y quando é move, tá bom? Nunca vai ser X. Mais 2 vezes A vezes ΔSY. É o que ele quer descobrir. Lembrando, gravidade está para baixo. Então, se a bolinha está subindo com uma velocidade, isso aqui é negativo, tá? Outra coisa importante, a velocidade final é 0. Então, você já corta aqui, tá bom? Então, calculando isso daqui, ficou 0. Essa velocidade inicial está ali, é 5 ao quadrado, mais 2 vezes menos 10 vezes ΔS. Então, vai ficar, ó, isso aqui tudo junto. Vamos fazer aqui, ó. 0. Vai ficar 25, que é 5 ao quadrado, menos 20 ΔS. Passou para cá, ó, vai ficar 20 ΔSY, tá bom? Deixa eu colocar o Y aqui. É 25. Então, vai ficar o seguinte, ΔS vai ser 25 dividido por 20. Então, você vai fazer o seguinte, ó, 25 por 2 é 12,5. 12,5 por 10 é 1,25, tá? Então, ΔSY, 1,25 metros, tá? Bom, tempo de queda, vamos lá. Qual será o tempo de queda? Lembre que o tempo de queda é 2 vezes o tempo de subida. Tempo de subida, V, eu vou atrás do topo, né? Então, VY vai ser V0Y mais AT. Eu não quero fazer o upgrade. Mais AT. Então, nós temos o seguinte, meninos. Velocidade final no eixo Y, 0, porque está na altura máxima. Ok? É o tempo que ele demora para subir, entenda isso. Tá bom? É o tempo que demora para a velocidade zerar, tá bom? Então, nós temos o seguinte, ó, 0 aqui. Essa velocidade inicial nós vimos que é 5 menos AT. Olha que top que vai ficar isso aqui, ó. Esse A aqui é 10, né? Então, vai ficar que 0 é 5 menos 10T. Passou para o lado de lá. 10T é 5. Tempo, 5 sobre 10. Isso aqui vai ficar 0,5 segundos. Meio segundo. Né? Bom, se isso aqui vai ficar meio segundo, isso aqui é o tempo de subida. Ok? Então, tempo de subida, meio segundo. Tempo de queda
é 2 vezes o tempo de subida. Já pode dobrar de cabeça, tá bom? Isso aqui você já entendeu, eu acredito, né? Tempo de queda, se o tempo de queda é meio, você vai ter 1 segundo, né, de tempo de queda, beleza? Se o de subida é meio. Então, isso aqui vezes meio, você vai ter 1 segundo aqui, é o tempo de queda. Já fazendo o alcance máximo aqui, ó, ΔS no eixo x, você vai ter a velocidade x vezes o tempo de queda, ok? A velocidade x, professor, mas tinha aquela raiz lá, deixa ela lá. Vai ficar 5 raiz de 3 vezes 1. Caso aqui não fosse 1, galera, vamos supor que fosse 3, você multiplicava, tá? 3 vezes 5, 15, fica 15 raiz de 3. Mas no caso aqui é 1, então isso aqui vai ficar 5 raiz de 3 metros, tá? E fica assim a resposta. Esse, então, meninos, foi o lançamento oblíquo, ok? Vou passar a pincelar aqui rapidinho o lançamento horizontal. O lançamento horizontal, a gente tem aí uns 18 minutinhos, dá tempo. Horizontal. Ô, Thiago, Oi, fica travando a tela aqui, essa tela branca. tá Pra travando mim tá muito? travando. Será Só um que pouco só. tá? Bom, enfim, não era para travar. Bom, vamos ver se depois vou dar uma olhadinha no vídeo se ele tá travando, que às vezes pode ser conexão, Tá. tá? O áudio tá travando ou não? Não, o áudio tá bom. Tá, tá bom. Só a tela mesmo. Tá muito lerdo. É lag isso daí. Pode ser conexão, depois a gente vê. Qualquer coisa a gente Tá, faz um vídeo depois, tá? tá bom. Vamos lá, meninos. O horizontal, vou fazer o seguinte. A gente falta pouquinho tempo. Vamos fazer o seguinte. Horizontal, eu explico num vídeo que ele é metade do oblíquo, vamos dizer, né? É um lançamento que vai acontecer isso daqui, ó. Tá? É metade da parábola, né? Mas vamos fazer o seguinte. Para vocês treinarem isso daqui, eu vou colocar aqui uma situação de lançamento e vou deixar vocês brincarem aí. A situação vai ser a seguinte. Com esse ângulo aqui, vamos colocar esse ângulo. Esse ângulo, vocês vão fazer 3 situações. Nós vamos deixar fixo a velocidade. Vamos deixar uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, todos os 3 lançamentos serão de 20 metros por segundo. Ok? E vocês vão fazer 3 vezes, tá? 3 vezes. Quero que vocês façam o seguinte. Os 3 serão 20 metros por segundo. Só que aqui eu quero o ângulo de 30 graus. Aqui eu quero que você faça com um ângulo de 60 graus. E aqui eu quero um ângulo de 45 graus. Então, aqui nós vamos meio que comprovar, né, que o que eu falei agora há pouco, que o alcance máximo, né, o ΔSx máximo vai ser esse aqui, 45 graus, tá? Nós vamos calcular esses 3 e vocês vão ver que esse aqui vai ser o que vai chegar mais longe, tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui como tarefa de casa, tá bom? Para vocês fazerem. Não precisa entregar isso daqui ainda, tá bom? Depois é só para treinar mesmo. Aí hoje mesmo, daqui a pouco eu já posto lá a correção disso. E como eu mandei uma listinha para vocês, naquela listinha tem vetores e tem lançamentos. Então, podem começar a fazer os de lançamento oblíquo. Bom, como é que você sabe que é lançamento oblíquo e não lançamento horizontal? No enunciado sempre o oblíquo ele te dá o ângulo. Você fala assim, um objeto é lançado fazendo 30 graus com a horizontal. É esse aqui. Então, o objeto é lançado fazendo tantos graus com a horizontal, ou seja, esse é o ângulo do lançamento oblíquo. Tá? Quando for lançamento horizontal, ele vai te falar, o objeto é lançado horizontalmente. Então, isso você não faz ainda, deixa eu mandar uma explicação primeiro, tá bom? Então, acredito que ficou claro essa parte, né? Espero que sim. Agora é vocês treinarem um Sim, pouquinho, ficou. tá? Ficou. Meninos, como é que vocês estão aí de
Pode abrir o áudio de vocês todos aí. Eu vou tentar manter a mesma pegada, tá? Mas eu acredito que vocês vão me dando um retorno. Questão de áudio, a tela, vamos ver se melhora esse travamento, tá bom? Pode deixar. Pode falar. Não, eu te aviso quando acontecer isso. Tá bom, vão avisando pra gente ir mexendo, tá bom? Meninos, então é isso. Fiquem com Deus. Bons estudos para vocês. Tchau, Thiago. Tá? Eu vou deixar esse vídeo disponível. Tchau, Thiago. Obrigado. Falou, senhor. Falou, meninos. Ruth. Oi. Depois você me fala se no vídeo ficou travando, tá? Você gravou o vídeo, né? Gravei. Vai passar lá no YouTube? Vou colocar lá, tá bom? Então, beleza. Obrigada, Até Thiago. mais, meninos. Tchau. Tchau, senhor. Falou. Tchau.